Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Podem se sentar, por favor. Caríssimos seminaristas, caríssimos fiéis, então nós gostaríamos hoje de mais uma vez retomar o nosso sermão sobre Nossa Senhora da Divina Providência. Ontem, então, nós celebramos a festa de Nossa Senhora da Divina Providência. Para nós, esta festa é de dupla relevância. Em primeiro lugar, porque ela está intimamente ligada ao dogma da mediação universal, e segundo, porque ela é padroeira da fazenda onde nós estamos instalados. O nome da fazenda em que se encontra o mosteiro, o convento, a escola, nós, que é maior do que a cidade do Vaticano, inclusive, tem o nome de Fazenda de Nossa Senhora, Fazenda Nossa Senhora da Divina Providência. E é demais, claro, de sermos seus escravos, nos obriga em consciência a elogiar tão grande Senhora, com este título, na festa deste título, a ela dedicado que lhe é tão próprio. O que é a Divina Providência? A Divina Providência é a bondade de Deus enquanto manifestada por sua ininterrupta atenção e manutenção às suas pequenas criaturas. Aristóteles, com todo o seu gênio, mas carente da revelação, disse que não convinha a Deus se ocupar intimamente das suas criaturas. A tal distância entre nós e Deus, não é? Tem aquela frase latina famosa, de minoribus non curat precor, rector, né? O primeiro, o reitor, as coisas pequenas, né? A gente vê mesmo, é um reflexo natural, humano, e por isso que ele concluiu assim. Quando nós temos uma grande empresa, o gerente, o diretor da empresa, ele não vai se ocupar dos operários, dos primeiros operários. Ele vai colocar gerentes para se ocupar, ele vai se ocupar de grandes questões. Mas, no caso de Deus, é diferente de São Tomás. A sua magnificência, a sua grandeza o leva a se ocupar de maneira maravilhosa, cheia de bondade e de amor, que é ele mesmo, das mais pequeninas das suas criaturas. Então ele conhece a quantidade de pelinhos que há na patinha esquerda da última das formiguinhas que pode existir na Terra. E ele está preocupado, em um sentido figurado, a que tudo corra bem, tudo concorra para o bem. Isso é maravilhoso, isso exprime mais ainda, isso mostra mais, isso manifesta mais ainda o poder infinito do nosso Deus. Então, vírgula, né, para o que diz Aristóteles, ele se enganou. Precisávamos então da revelação que nos ensinava que esse amor manifestado de Deus se daria até o sacrifício de seu Filho para resgatar as suas criaturas. Então, a obra mais iminente da bondade de Deus, a obra mais relevante, bem, todas as obras de Deus são relevantes, mas a obra mais relevante, digamos assim, em que brilha de uma maneira maravilhosa a sua bondade, a sua providência, é sem dúvidas o resgate da sua criatura humana do pecado, a obra da redenção. Deus ama comunicar a dignidade de causa. Não é outro princípio que nós aprendemos em metafísica? Deus ama comunicar a dignidade de causa. O amor dele é tão puro e tão bom que, embora ele seja extremamente, entre aspas, ciumento,
no bom sentido de sua glória, porque, bem, Deus não pode abrir mão nem transferir a sua glória a ninguém, porque Ele, em sua sabedoria infinita, Ele sabe que Ele é o ser necessário a tudo. E Ele não poderia abrir mão desse direito inalienável, intransferível que Ele tem de ser reconhecido como esse bem infinito. Não é? Mas, tirando isso, tirando esses seus direitos inalienáveis, Ele ama nos fazer partícipes de suas obras. Por quê? Porque Ele sabe que isso nos dará uma alegria, não é? O homem causar, quer dizer, produzir um efeito, participar na produção de um efeito, traz uma grande alegria. Né? Os pais que participam do Ministério da Vida, oferecendo a matéria para uma natureza humana, né? Na ordem sobrenatural, que honra para nós podermos, através da nossa pobre voz de pecador, apagar os pecados de um homem. Não é? Que participação nosso Senhor nos dá, enquanto padres, de com a nossa voz perdoar os pecados, com a nossa voz preparar uma alma para a eternidade. É nosso Senhor que tudo faz, é o mérito dele, mas usando instrumento, pobres homens como nós. Então Deus se compraz em comunicar essa dignidade de causa. Isso está espalhado no mundo inteiro, não é? Todas as criaturas, mesmo as irracionais, mesmo as minerais, não é? Então o calor que ajuda na produção da chuva, toda a operação química para chover precisa da colaboração do calor, precisa da colaboração da pressão atmosférica, tudo causa. E enquanto a gente, seja o que for na natureza, traz essa semelhança de Deus. Então Deus se manifesta nas suas criaturas, permitindo com que elas sejam causa. Então a maior das obras de Deus, sem dúvidas, foi a encarnação, na qual as três pessoas da Santíssima Trindade operam a fim de que a segunda pessoa assuma uma natureza humana para a nossa redenção. Nesta iminente obra da providência de Deus, que, desculpe a redundância, providencia de maneira extasiante o bem de suas criaturas através da redenção. Então Deus vai providenciar, diante do nosso estado de absoluta carência espiritual, sobrenatural, Ele vai providenciar um meio para a nossa redenção, Ele vai satisfazer as exigências da sua justiça vindicativa, dando-nos o meio de satisfazê-la. Então a misericórdia de Deus vai providenciar um meio de satisfazer a sua justiça. E isso se realiza com a encarnação, na qual o Filho de Deus, tendo a dignidade infinita e um valor infinito, vai ser capaz de satisfazer, então, a exigência em estrita justiça da reparação infinita. Então ele vai providenciar a nossa salvação. Deus vai providenciar. Que maravilha falar da providência de Deus. E Ele vai providenciar então a restauração do homem. Quando nós contemplamos a Santíssima Virgem, que nós vamos falar hoje, quando nós contemplamos São José, quando nós contemplamos os santos da Igreja, que obra, né? Que obra que fez Nosso Senhor, comprando as graças para a nossa redenção, comprando as graças para que nós tenhamos força de lutar contra o mundo, o demônio e a carne, e não só isso, mas permitindo que nós participássemos da sua própria vida e permitindo que a sua vida fosse nos comunicada, não é? A fim de que nós não sejamos santos de qualquer maneira, entre aspas, mas santos da sua própria santidade. Então, nesta obra da providência, ele permanece em seu modo de agir, de fazer-nos participar das suas obras. E ele escolhe uma criatura dentre todas
escolhe. Muito cuidado com essa palavra, que os modernistas abusam, como se Nossa Senhora tivesse sido objeto de uma contemplação acidental de Deus, quer dizer, Deus que planeja a encarnação do Verbo, olha do alto do céu para a terra, procura uma candidata, escolhe a menos pior ou alguma coisa assim. Não. Quando a igreja diz que ela foi escolhida, a igreja tem um cuidado de colocar nas missas a Nossa Senhora o livro da sabedoria que diz: ab initio et ante saecula creata sunt. Quer dizer, creata sum, aliás, desculpa. Desde o início e antes de todos os séculos eu fui criada. Há uma criação antecipada de Nossa Senhora? Não, evidentemente. Isso Nossa Senhora quer dizer que a eleição dela antecipa a criação do mundo ali mesmo. Nossa Senhora foi eleita antes de tudo. Tendo Nosso Senhor pensado anteriormente, bem, não tem cronologia em Deus, mas é uma maneira humana de dizer. Então, tendo Deus estabelecido a encarnação, imediatamente ele estabelece aquela que seria a escolhida para receber a encarnação. Então, Nossa Senhora, ela foi eleita desde toda a eternidade, ela foi preparada, ela foi predestinada para a missão que lhe foi dada de Mãe de Deus. Ela não foi eleita aleatoriamente, não. A eleição dela é de toda a eternidade. Ab initio et ante saecula. Por isso, então, ele escolhe a Santíssima Virgem para participar das obras da sua redenção. Ele escolheu Eva, antes de tudo, para ser a causa da multiplicação do gênero humano. Então, todas aquelas almas, todos aqueles homens, aliás, que seriam chamados a serem que seriam filhos de Deus, eles seriam filhos de Deus graças a Eva, no sentido em que Eva lhes permitiria existir. Deus poderia ter criado, no mesmo momento que criou Adão e Eva, milhares de mulheres e milhares de homens, e não fazer depender de uma e de um a existência de todos. Mas Deus, na criação, antes de tudo, quis fazer com que Adão e Eva fossem partícipes, e de uma maneira digníssima, da multiplicação dos homens sobre a terra. Inclusive, Eva e Adão são pais, entre aspas, antes de Nosso Senhor e Nossa Senhora. Eles vêm, São Tomás trata disso, se convinha que Nosso Senhor fosse filho de Adão, viesse da raça de Adão. Ele responde que sim. Então, Nossa Senhora, em paralelo a Eva, também vai ter uma missão nessa restauração, porque ela vai ser a nova Eva, porque Nosso Senhor será o novo Adão. Mãe da Divina Providência. Então, por quê? Que título maravilhoso, que título consolador para nós. Mãe da Divina Providência. Aquela que é nossa mãe, é mãe do nosso socorro. Ela é tão senhora do nosso socorro, pois ela dispõe deste poder de nos socorrer, seja qual for a situação. Ela é tão senhora e dona daqueles benefícios que nós precisamos, que ela é chamada mãe deles. E mãe da Divina Providência significa que ela é mãe daquele socorro, daqueles benefícios que nós necessitamos. Então, dona ela é destes benefícios. E ela é nossa mãe, que obra, então, do amor de Deus. Até onde foi o amor de Deus por nós? Pois bem, é claro que a Santíssima Virgem não dá origem à providência divina. Óbvio, qualquer um sabe disso, não é ela que origina. Mas, gerando a segunda pessoa da Santíssima Trindade, na qual está toda a plenitude da divindade, não é? Ela passa a ser mãe da providência em si mesma.
porque Deus é simples. Deus não é providente, Ele é a providência. Deus é a providência. Nós conhecemos a missão de Maria Santíssima no que toca à economia da redenção de maneira toda particular e de que maneira ela é adaptado a ela o título de Mãe da Divina Providência em bodas de Caná. Em bodas de Caná. Deus decreta que será pela Santíssima Virgem que a sua providência vai se exercer a partir do momento em que Ele determina a redenção. Em bodas de Caná nós vemos uma cena que deixa os exegetas um pouco curiosos, porque Nosso Senhor, a sabedoria eterna, aquele que não só ouve o Pai, mas vê o Pai, é a imagem substancial do Pai. Quando Nossa Senhora, diante da aflição dos noivos de Caná, vai pedir a Ele, solicitar-lhe uma intervenção, Nosso Senhor diz: a minha hora ainda não chegou. Quer dizer, o decreto que estabelece a hora do meu ministério começar, quer dizer, da minha atuação redentora propriamente dita. Bem, redenção começa já desde a encarnação do Verbo, mas aquela hora de começar a agir e que terminará necessariamente na cruz, ainda não chegou. O Senhor fala isso, a minha hora não chegou. E se a hora de começar não chegou, é porque ela terminaria em uma outra determinada hora. Se eu começo um banquete em uma hora, em um cerimonial, desculpa a comparação prosaica, eu devo terminar em uma determinada hora. Por quê? Porque o contrato dispõe do uso do ambiente por determinada hora. Então, necessariamente, o fim vai ser consequência do começo. Por que eu estou falando isso? Qual é a conclusão que nós vamos chegar? Que se o decreto que Nosso Senhor estava dizendo de começar a sua obra deveria começar em outro momento, o sacrifício da cruz seria em outro momento. Mas, quando nós lemos o Evangelho de São João, nós vemos que, sem discutir, Nossa Senhora se refere aos servos e diz: fazei tudo o que Ele vos disser. E Nosso Senhor realiza a vontade de Nossa Senhora, apesar de não ser a hora que Ele disse que era. Como explicar isso? Como os padres da igreja vão explicar isso? Eles vão explicar dizendo que se havia um decreto que estabelecia que Nosso Senhor deveria começar a sua obra em um determinado momento, havia um decreto anterior que dizia que Nosso Senhor faria tudo o que a sua mãe desejasse. Havia um decreto que determinava que era a Santíssima Virgem que decidiria, que desencadearia a nossa redenção, o processo da nossa redenção. Porque a partir daquele momento de São João, Nosso Senhor começa a sua vida pública, o que necessariamente não estava previsto, porque não era a hora de começar. E o Evangelho de São João começa a vida pública de Nosso Senhor. Então, ela como que vai também estabelecer a hora do sacrifício de Nosso Senhor. Conseguimos imaginar como ela é mãe da Divina Providência? Até onde vai a sua capacidade, a sua dignidade? Pois bem, Deus decreta então, Deus decide exercer a sua providência através de Maria. É o resumo do dogma da mediação universal, sejamos atentos. O dia que a Igreja proclamar a verdade da mediação universal, que é conhecida já pelos teólogos, os teólogos não têm o direito, podemos dizer assim, de duvidar da mediação universal. Isso já está no magistério, os teólogos conhecem as condições, eles sabem que é assim. Mas bem, a Igreja ainda não proclamou o dogma, não definiu exatamente como funciona a mediação, e eu particularmente penso que o coração do triunfo
que o principal do triunfo do coração imaculado de Maria será a proclamação do dogma da mediação universal de Nossa Senhora, que é o que há de mais profundo. Isso supera qualquer glória exterior que a igreja poderia ter. Porque essa glória vai passar, diz Nossa Senhora do Celeste, vai durar 25 anos e uma geração, sei lá o quê. Depois vai voltar a cair. Mas algo vai ficar. E o que vai ficar? A ponto de ser chamado de triunfo, vai ser a verdade proclamada da mediação universal. Nossa Senhora vai ser colocada em um pedestal em que ela nunca esteve. É verdade que os católicos sempre tiveram uma devoção a Nossa Senhora que foi muito respeitosa, maravilhosa. Na Idade Média, os padres, além do ofício divino, rezavam todos o ofício Parvo Nossa Senhora, todos os dias. Mas, quando nós lemos o Tratado da Verdadeira Devoção, nós vimos que, aquilo que São Luís diz que a devoção a Nossa Senhora não está universalmente espalhado ainda. Isso ficará no dia da proclamação do dogma da mediação universal, em que todos vão compreender o que a Santíssima Virgem representa para nós na economia da salvação. Como ela é, como dizia nosso fundador, a condição sine qua non, Dona Lefebvre dizia. Nossa Senhora é a condição sem a qual não há vida de Jesus em nós. Não há redenção. Ela é a causa da nossa redenção? Não, embora sim. São Irineu diz, causa nostre salutis. Secundum quid, sim. Ela causa a nossa salvação. Porque nosso Senhor é um efeito dela, e só poderia ser dela por decreto divino. Por decreto divino. Mas ela é excelentemente uma condição sem a qual não há Jesus. Não há possibilidade de ter Jesus fora dela. Como não é possível entrar em contato com Deus sem ser por nosso Senhor Jesus Cristo, não é possível ter Jesus, estabelecer uma amizade com Jesus, viver unido a Jesus sem ser por Maria, impossível. Ela não é um caminho melhor, simplesmente. É preciso entender quando São Luís fala que alguns santos escolheram passar por outro caminho. Ele fala de maneira específica da devoção da escravidão, mas jamais passaram por outro caminho que não fosse Maria, essencialmente. Necessariamente foi por ela. Mesmo se eles não tivessem a amplitude. Tanto é que São Luís ousa dizer que os santos dos últimos tempos superarão todos os santos da igreja, de tal maneira que os santos de outras épocas serão como grãozinhos de areia comparados aos santos dos últimos tempos, porque conhecerão essa doutrina da escravidão Nossa Senhora. Compreenderão a dependência que nós temos dela. Dependência vital. Dependência vital. Na ordem sobrenatural, todo bem que recebemos, nós recebemos através das orações de Nossa Senhora, dos méritos de Nossa Senhora. Muito bonito como se explica a mediação universal de Nossa Senhora. Quando alguém pede uma graça a Deus, quando um protestante pede uma graça a Deus, às vezes é escutado, porque, na ignorância em que eles se encontram, muitas vezes, não conhece a fé católica. Mas o que acontece quando ele pede? Nossa Senhora vendo a Deus, que Deus não concederá a este pobre miserável, dado a missão. São Tomás diz, voltar numa premissa anterior. São Tomás diz que quando Deus quer dar uma missão a alguém, ele faz idôneo. E a missão de Nossa Senhora é salvar as almas. É ser mãe das almas. Então ela não poderia exercer essa maternidade sem conhecer intimamente o que passa nas almas. Então ela conhece cada um dos nossos pensamentos, por um milagre extraordinário de Deus. Ela conhece cada uma das atividades de todos os homens, por um milagre extraordinário de Deus. Então ela vê em Deus que esse pobre miserável protestante que a ofende muitas vezes, e por isso que ela pede a devoção os 5 primeiros sábados, pede uma graça a Deus. E o que ela faz? Ela vê que Deus não concederá essa graça se ela não rezar. Nossa Senhora vê na essência divina a vontade de Deus, que é idêntica a Ele. Vontade de Deus, inteligência de Deus, e Deus é a mesma coisa. Então, vendo a Deus, ela vê que Deus não quer conceder nenhuma graça aos homens, senão por uma intervenção positiva dela. Ela não é um canal, simplesmente, não inteligente, não participativo. Ela participa. Ela vê
na essência de Deus, que Deus não, ela vê na vontade de Deus, que Deus não concederá aos homens graça senão por meio dela, da oração dela. E ela reza. Então dela dependeu o momento da encarnação, não o momento X, não o decreto, não a escolha dela, isso tudo supera ela, evidentemente, porque toca a Deus, então toca o infinito. Nenhuma criatura pode merecer. Mas ela mereceu, de contínuo, aquela santidade necessária para receber dentro dela o Verbo de Deus. Ela nasceu superando a santidade de todos os santos e todos os anjos juntos. Mas essa santidade ainda não era aquela, não só uma questão de santidade, mas uma questão também biológica. Né? Ela não poderia, com 2 meses de idade, gerar o Verbo de Deus. Mas não foi só por causa disso que Nosso Senhor nasceu quando ela tinha 14 anos, mas foi porque Deus tinha estabelecido um momento em que ela deveria ter uma santidade X para que o Verbo se fizesse carne. E essa santidade X deveria ser merecido por ela. E por isso que no Regina Coeli nós dizemos quia meruisti portare, porque em si mesmo ninguém pode merecer portar Deus. Ninguém pode ter Deus em seu seio. Ninguém pode merecer que Deus te chame de mãe, por favor. Ninguém pode merecer isso. Impossível alguém merecer que Deus te chame de mãe. Então, o que é meruisti? Meruisti porque ela tinha, entre aspas, uma prova a passar, digamos assim, muitas aspas. A prova era, ela era impecável, diz o Concílio de Trento, ela não podia pecar. Mas ela deveria praticar virtudes que faria com que Deus lhe comunicasse graças de santidade, porque de condigno, quando estamos em estado de graça, nós podemos merecer um aumento da santidade. Então, ela tinha que aumentar a santidade dela, porque ela podia aumentar em santidade. Nosso Senhor não podia aumentar em santidade. Ele já era a santidade infinita. Nosso Senhor assim. Se Nossa Senhora vivesse 73 anos, ela seria mais santa do que ela foi com 72. Não é? Porque ela poderia sempre aumentar mais. Sempre aumentar mais. Mas Deus quis que a encarnação fosse quando ela tinha 14 anos e com a graça, e quando ela alcançasse a santidade X. E pois ela faz. Ela alcança. Então aí ela merece. Então olha a dependência que nós temos dela. A dependência que nós temos de Maria Santíssima. Então todas essas considerações para quê? Para que nós concluamos e possamos trazer para a nossa vida espiritual essa realidade da dependência dela que nós temos. E é isso que vai ser o principal do triunfo do coração imaculado, essa compreensão geral e universal de quem é Nossa Senhora. Ela vai sair da segunda classe, por mais que ela é super exaltada. E é ainda uma espécie de segunda, não se compreende completamente o papel dela. Isso Deus exige, e segundo alguns padres, desde a Idade Média, quando ele deu São Domingos ao mundo, foi para isso. E os homens não foram fiéis, e a Idade Média caiu. Bem, a gente já falou sobre o papel dela na redenção prática, quer dizer, a atuação dela nos sacramentos. Ela atua de maneira muito mais iminente na transmissão da graça do que o próprio sacerdote. Tem santos que se exprimiram assim, não, mas Nossa Senhora não foi sacerdote. Então, sacerdote é maior... Não, subir a blasfêmia. Nunca o sacerdote é maior que Nossa Senhora. Nunca o sacerdote é mais digno de Nossa Senhora. O sacerdote pertence à ordem da graça. Nossa Senhora está na ordem hipostática. Diretamente ligada, aliás, à ordem hipostática. O sacerdote está na ordem da graça, a ordem da glória, e a ordem hipostática, ele está lá em cima. O sacerdote só é padre porque ela é mãe de Deus. O sacerdote só é sacerdote porque ela deu ao mundo Jesus Cristo, que o sacerdote participa do sacerdócio. O sacerdote só consegue exercer o seu ministério porque ela intervém a cada vez com as suas orações. Eu posso dar 1 milhão de vezes a absolvição a um penitente, mas se ela não concede a ele ao menos a atrição, e se ela não me concede a graça da perseverança
No sacerdócio, zero. Posso dar 1000 vezes a absolvição, que vai ser nula. Eu não posso fazer com que o penitente receba com fruto a confissão. Ela pode. Inclusive, ela pode dar contrição perfeita ao pecador sem o padre. Então, foram bem. Os santos, às vezes, no seu entusiasmo, falam coisas que talvez eles pensassem um pouquinho mais. Bem, todo respeito aos santos, mas teologia é teologia. E Nossa Senhora está diretamente ligada à ordem hipostática, que supera incomparavelmente a ordem da graça. O que é maior? Gerar Nosso Senhor no Santíssimo Sacramento ou gerar Nosso Senhor fisicamente em seu seio? Óbvio que é gerar Nosso Senhor fisicamente em seu seio. Óbvio. Óbvio. Ela deu à segunda pessoa da Santíssima Trindade a carne dela. Isso supera indiscutivelmente a consagração que o padre faz no altar, evidentemente. Evidentemente. Então, não é? Isso tudo nos leva a considerar a sua grandeza. Ela é tão grande que depois dela só Deus. Né? Como diz São Tomás, nos confins da divindade. Ela sozinha frisa a liturgia, que é a regra de fé da igreja, expressa nas suas orações, destrói todas as heresias do mundo inteiro. Nada derrota Nossa Senhora. Nada faz o mínimo de incômodo a Nossa Senhora, digamos assim, a sua pessoa, no que toca à ação do demônio. O demônio não é capaz de fazer nenhum mal a Nossa Senhora. Zero. Zero. Nada. Então a melhor tradução para insidiaberis do Gênesis, algumas pessoas que dizem que a serpente morderá o calcanhar de Nossa Senhora, mas não morderá nada. Coisa nenhuma que ela vai morder. Em latim, São Jerônimo traduz bem do hebreu, insidiaberis. Quer dizer, vai tratar de causar-lhes, de causar incômodos. Não vai cutucar o calcanhar dela, coisa nenhuma. Ela esmaga ele e ele vai procurar enganá-la, procurar. Porque ele é tonto, ele não entende nada da vida sobrenatural, ele não concebe o quão incapaz ele é de vencê-la. E por isso que ele procura, porque se ele compreendesse o que Nossa Senhora é, ele jamais ousaria tentar atrapalhar os planos dela. Então Deus só permitiu que nós chegássemos à situação atual para mostrar o poder dela, não remediativo, mas, aliás, não preventivo, mas remediativo. Vai ficar mais glorioso. Talvez se ela não, do mesmo jeito que se o homem não tivesse pecado e o pecado não tivesse dado ocasião ao Nosso Senhor de manifestar o seu amor misericordioso por nós, nós não teríamos conhecido o quanto Deus nos ama. Do mesmo jeito, se Nossa Senhora tivesse talvez salvo a igreja e a civilização pela consagração da Rússia, nós não teríamos noção do poder dela de restaurar a civilização católica, como ela fará. Isso não tem nada a ver com milenarismo. Isso tem a ver com a vitória, Nossa Senhora. Vitória. Que será definitiva no fim dos tempos, quando ela, através do seu filho, vencer o anticristo e o demônio para sempre. Diz o Padre Calmel muito bem, o Padre de la Sus diz que o triunfo do coração imaculado de Maria, quer dizer, o triunfo que está previsto a Nossa Senhora vai ser uma figura do triunfo final. Vai ser uma figura do triunfo final, porque nessa terra não haverá paz contínua, porque Nosso Senhor não quer. Nosso Senhor quer que a terra seja um combate para que se mereça o céu, e um combate para a igreja, etc, etc. Mas um combate em que sempre ela sairá vitoriosa, e sempre o demônio humilhado no tempo. Então, desse período que vem desde a Renascença, Nossa Senhora vai sair vencedora, com o triunfo do coração imaculado de Maria. Providência de Nossa Senhora ainda, os teatinos, eles levavam isso tão a sério que era proibido para eles pedir doações. Eles não poderiam pedir doações, não podia ter benfeitores. Quando eles precisavam de alguma coisa, eles iam para o meio da rua e rezavam para Nossa Senhora. Nossa Senhora, me ajude, me ajude, me ajude, me ajude. Aí apareciam os benfeitores que davam. Então,
obcecá-los tão certos que eles estavam na providência. Bem, só o Espírito Santo pode fazer isso, hein? Porque entre isso e tentar Nossa Senhora, a gente não pode fazer isso, é uma inspiração. Certamente São Caetano tinha uma inspiração dela para isso. Então, conclusão disso tudo, meus filhos, confiança absoluta nela. Absoluta. Absoluta. Pior que pecar é, depois do pecado, achar que Nossa Senhora não pode resolver os nossos embaraços. Deus só permite que entremos em embaraços para glorificar a sua mãe. No tocante às almas humildes que recorreram a ela e ela alcançará. Como foi o exemplo que eu dei ontem, da história daquele pobre miserável que vende a sua alma para o diabo para poder ficar rico. Se arrepende, pede perdão a Nossa Senhora. Nossa Senhora lhe concede a graça do perdão, consegue de Nosso Senhor o perdão para esse miserável. Nossa Senhora que não queria dar o perdão, mas Nossa Senhora fala: por mim, pelos meus sofrimentos, pelo que eu fiz por vós, pelo que eu fiz por vós, meu filho, perdoai esse miserável. Nossa Senhora perdoa. E naquele momento, tinha um homem muito rico, tendo a visão, e viu que esse pobre jovem estava tendo uma visão de Jesus e Maria. E esse homem era um homem muito rico, um conde riquíssimo, e ele disse: não, você vê Jesus e Maria, você é o esposo que eu quero para minha filha. Quer dizer, Nossa Senhora, ela não só resolve, mas ela também resolve de uma maneira assim, para humilhar o diabo. Então, confiança absoluta na capacidade que Nossa Senhora tem. Não existe nó nenhum que ela não possa desfazer. O demônio vai passar o tempo inteiro mentindo para nós de que os nossos problemas são incapazes de serem solucionados. E nós devemos passar o nosso tempo crendo e confiando que eles são absolutamente solucionáveis por ela. É a homenagem que nós... Então, os sofrimentos deveriam nos entusiasmar. As dificuldades deveriam nos entusiasmar. Os embaraços deveriam nos entusiasmar. Que são ocasiões de confiança, de homenagear Nossa Senhora. Toda uma situação difícil, estou no embaraço. Ótimo, eu confio nela. E a confiança não requer mérito. Eu não confio em Nossa Senhora porque eu tive uma vida inocente, eu nunca pequei. Eu confio em Nossa Senhora porque ela é boa e misericordiosa e sempre pronta a fazer o bem àqueles que estão arrependidos. Isso honra Nossa Senhora, isso homenageia Nossa Senhora. Nosso Sr. Williamson fala, então, uma frase muito bonita nessa entrevista que ele deu por último. Ele diz: a política foi derrotada, a economia foi derrotada, a civilização aparentemente foi derrotada, mas a Mãe de Deus não. Não é? Ela diz ao padre Lamy, esse padre místico francês: Deus está pronto a devolver a paz ao mundo, basta que eu lhe diga uma palavra. Basta que eu lhe diga uma palavra. Tal é o poder da Santíssima Virgem. Então, confiança absoluta nela. Confiança absoluta na Mãe da Divina Providência. Confiança absoluta na Mãe do nosso socorro. Da Mãe dos benefícios que nós precisamos. Em todas as nossas dificuldades, não cansemos de repetir a jaculatória que nós repetimos durante esses 9 dias de novena que nós fizemos. Mater Divinae Providentiae Auxilium Christianorum, ora pro nobis. Então façamos Mater Divinae Providentiae Auxilium Christianorum, ora pro nobis. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.